Pode ir. Fala galera, beleza? Começando mais uma live do DL Podcast para vocês. Gostaria de agradecer, pessoal, a todo mundo que vai entrar aí, né, para assistir novamente o vídeo depois, né, porque a gente tá com um probleminha na internet aqui. Mas agradecer o pessoal aí, pedir para se inscrever no canal quem vai entrar aí, beleza? E falar também, galera, dos nossos patrocinadores, que é o Times Burger, que está com a gente firme e forte aí, patrocinando o canal, fortalecendo a gente. Então, quem quer pedir seu lanche aí, que eu super recomendo, pode estar dando uma ligadinha lá, que é o Delivery, né, Times Burger. Tem vários lanches muito bacanas lá, né, de time de futebol, que chama, né? Tem América, Cruzeiro, Atlético e entre outros lá. Eu super indico para vocês aí, beleza? Tem também o Chaveiro São José, que está junto com a gente aí nessa batalha aí, fortalecendo a gente. Se você precisa de sua cópia de chave residencial ou do seu veículo, pode estar dando a preferência para eles lá, que você vai ser super bem atendido aí. E aí sim, depois a gente vai anunciar os outros patrocinadores também. Então eu estou com o Davidson Leste aqui, gostaria de agradecer a presença aí, Davidson Leste. Muito obrigado por você estar participando com a gente aí. E para você contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre as palestras, pode estar se apresentando para a gente aí. Boa noite, boa tarde. Posicionando o microfone um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo aí esse vídeo. Meu xará Davidson aqui me convidou aqui para estar participando com toda a galera aqui do estúdio, né? E com vocês, já aí que são inscritos do canal, para estar contando um pouco da minha história, contando das minhas experiências, né? Aquilo que eu vivi, um pouco das minhas superações, tudo que eu passei na minha vida, para que sirva aí de lição para todo mundo, para que sirva de aprendizado, motivação para todo mundo. E eu me chamo Davidson, xará do Davidson. Isso, né? E eu sou nascido e criado aqui em Timóteo mesmo. Davidson Leste é um codinome, é um apelido. Leste foi um apelido meu de infância e eu carrego isso até hoje. Coloquei no nome do meu livro Marcas de um Milagre como autor, né? Um nome autoral. E meu nome mesmo é Davidson Ferreira. Eu tenho hoje 30 anos de idade. Sou noventista. Mesma idade que a minha também, tá vendo? Não parece não, eu tô mais... Fico parecendo esses novinhos assim, mas tem 30 anos de idade, tá parecendo já uns cabelinhos brancos por aí. Normal, minha família também é assim. A melhor geração, né? São os noventistas, né? Isso. Eu já sou pai, né? Eu fui casado, hoje eu sou divorciado, sou pai de uma criança de 8 anos de idade, o nome dele é Pedro. Tô esperando mais um menininho que tá vindo aí, bacana. né? A minha namorada tá aqui, ela tá esperando um nenenzinho nosso. A gente não sabe o que é ainda, mas nós estamos na expectativa aí. Eu tô na expectativa que seja uma menina, sabe? Mas o que Deus mandar também vai ser uma bênção pra gente, vai ser bem-vindo. Com certeza. Que venha com saúde, né? Exatamente. E eu tô nessa caminhada aí já há 30 anos da minha vida, passando por muitos obstáculos, muitas superações de diversas formas, né? Eu passei por diversos obstáculos, Davidson, assim, muitas coisas, muitas lutas inimagináveis que a maioria das pessoas hoje, olhando para a minha situação e tudo que eu vivi, talvez não teriam assim aquela coragem de passar. Se falar assim, você quer passar por isso, você ia querer passar por o que ele passou, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ia falar que não iam querer passar por tudo isso, né? Mas já que eu passei, que sirva de lição, que sirva de motivação para as outras pessoas, que possa ajudar de alguma forma na vida delas, possa contribuir de alguma maneira para que ela possa solucionar algum problema, algum obstáculo, que ela possa vencer qualquer trauma, né, que tenha dentro de si, que vem carregando aí ao longo dos anos, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é uma soma de traumas superados, né? A nossa vida e a nossa experiência de vida, ela vem se desenvolvendo de acordo com aquilo que a gente vai superando e passando e vencendo esses obstáculos. É aquilo que nós somos hoje. Nós somos um ser humano repleto de superação.
superação certo, de traumas. E a minha infância, logo no comecinho, eu já tive bastante problema, tive muitos obstáculos. Eu sou filho de um pai que era usuário de drogas, né? O meu pai, ele naquela época usava drogas, e a minha mãe, naquela época era tudo muito difícil, sabe? Tudo... Isso, de alguma forma, acaba meio que afetando o psicológico, né? Tipo assim, você é criança e tal, no caso. Sim, e assim, era tudo muito difícil naquela época, e o meu pai gostava de umas baladas assim, Sei. e se envolveu ali naquele mundão, e aí ele teve uma parte onde agredia minha mãe precisou separar dele, já teve muitas agressões a mim, meu irmão também, a minha irmã estava na barriga da minha mãe quando ele tentou esfaquear minha mãe, Nossa, e assim... Desde pequenininho eu já passei por muitos problemas, muitos obstáculos mesmo. já carrega um peso, né? Enorme desde de novo, né? Já carrega esse peso, né? E ali minha mãe se divorciou dele, nós fomos morar com a minha avó e eram tempos difíceis, dificuldade muito grande. A minha mãe com 3 crianças, a minha irmã recém-nascida, fomos morar com a minha avó, que já nem tinha tanta condição financeira. Depois nós fomos morar no bairro Cachoeira do Vale aqui, distrito Cachoeira do Vale, em Timóteo. E ali nós fomos morar numa casa, num barracão de 2 cômodos. É isso? 12 pessoas morando dentro Deus. de um barracão de 2 cômodos. Muita dificuldade. Era gente, eu, meus irmãos, meus tios, tias, todo mundo dentro daquele barracão. E ali a gente passava por muita dificuldade. O meu avô, ele trabalhava como balanceiro em um lixão que tinha ali em Coronel Fabriciano. O pessoal que é mais antigo aqui conhece esse lixão, chamado Lixão do Mauá, né? E ali meu avô trabalhava e toda a minha família ia para ali, né? A gente tirava dali o nosso sustento. A gente todos os dias saía de casa ali no Cachoeiro do Vale, atravessava a linha férrea, a linha do trem, né? E ia tirar o nosso sustento do lixo, né? Então já veio aí a minha infância problemática com meu pai, o lixão do Mauá, e aí eu tinha cerca mais ou menos de uns 5 anos de idade, eu já estava frequentando esse lugar, abandonei a escola, né? Estava numa situação assim de risco social tremenda, né? A minha situação da minha família era muito precária. A gente tirava o que a gente comia do lixo, muitas vezes coisas que eram vencidas há pouco tempo. Aí jogava, não servia mais para o supermercado, cara. E aí a gente achava aquilo no lixo, falava assim, cheirava, dava para comer. E a gente comia, né? Brinquedo. Os brinquedos que a gente tinha era do lixo, não servia para outra pessoa, chegava no lixão, a gente pegava pra gente e aquilo ali é o que a gente tinha para brincar. Então a gente cresceu assim, com a nossa infância jogada no lixo. Né? E quantas pessoas hoje, né, não passaram por situações similares a essa? Quantas pessoas hoje, quantos filhos hoje, né, não têm a sua infância jogada no lixo por causa de atitudes impensadas de pessoas que não tiveram responsabilidade para cuidar ou para criar os seus filhos, maturidade para lidar com a situação dos seus filhos. Então, eu estive nessa situação e essa situação me levou a uma situação extremamente precária. Porque ali, Davidson, eu estava exposto a risco biológico, eu estava exposto a perigos inimagináveis, caminhões de lixo que vinham, passavam com certeza, exatamente. correndo, poderia ser atropelado, poderia ter pegado uma doença. Sem dúvida. Ali eu chegava na beirada do lixo, que ele era empurrado e era aterrado. E poderia escorregar aquele lixo ali, desmoronar aquele turbilhão de lixo, cair em cima de mim, me matar, né? Então eu estava exposto de qualquer jeito. Sem dúvida. E eu passei por todas essas coisas, né, quando criança. E tudo isso que eu vivi, as pessoas estavam vendo. Os vizinhos da cidade, do bairro, estavam vendo e começaram a denunciar para o juizado de menores. E então, o tão famoso Toninho do Juizado de Menores, que tinha aqui em Timóteo, era o terror, gente. Você tinha que ver. Falava do Toninho do Juizado de Menores e tinha assim uma lenda do Toninho do Juizado de Menores. A lenda era que ele
ele pegava a gente e levava a gente lá pro Centro Social Urbano, no bairro Primavera que tinha, onde tinha ali Todo mundo ficava com medo, né? Todo mundo ficava com medo, falava assim que o Toninho já de menor... Não obedece seus pais, não, que eu tirava de menor. Que o Toninho vai pegar você. Isso. Se você não comportar, se ele te pegar, ele molha uma toalha assim, ele te dá chibatada de toalha. E aquilo era um terror, né? Isso, era um terror pra gente. Exatamente. Eu ficava assim, morrendo de medo. E existia muitas denúncias para o juizado de menor. E a sede era ali onde é o Centro Social Urbano hoje, o posto referência aqui de Timóteo, no bairro Primavera, para quem mora. E ali ele pegou e eles fizeram tantas denúncias e eles comunicaram a minha mãe. Nesse período, ela tinha começado a namorar com um homem, com o qual ela é casada hoje, né? Ele é dono de um salão de cabeleireiro aqui em Timóteo, e já tinha deixado a gente lá. Ela tinha abandonado a gente lá e nós ficamos com nossos tios lá naquela situação e ela foi morar com ele. E o juizado de menores obrigou ela a pegar a gente. Né? Sei. Por causa da nossa situação. E foram inúmeras vezes que eles foram lá nesse barracão onde a gente morar, procurando a gente para nos recolher por causa dessa situação. Porque geralmente eles vão ver a situação que as pessoas estão vivendo, não tem condição de dar uma alimentação, uma qualidade de vida melhor, né? Sim, a assistência social da cidade ela serve para isso, né? Para localizar onde estão essas crianças, né? Que estão vivendo situações tanto de agressão, esse risco social, carência, né? Tudo isso, no meu caso, era risco social e carência, porque nós éramos muito pobres mesmo. E ali, a minha mãe teve que ser obrigada a levar a gente, e nós fomos morar eu, meu irmão e minha irmã, com minha mãe e meu padrasto na época. Eles ainda não tinham casado, mas estavam juntos de pouco. E assim, ela encontrou um lugar aqui em Timóteo que poderia nos acolher, que é a FUMIC. FUMIC é a Fundação Mineira da Criança, é uma instituição que tinha aqui em Timóteo, que ela pegava justamente essas pessoas que estavam em situação de risco social, né, precariedade, carência, exposto a qualquer tipo de violência, violência doméstica, envolvimento com drogas, crime, né, desde criança, e levava para ali. Com certeza. Né? Então ali minha mãe, através de uma pessoa, ficou sabendo que era possível colocar a gente lá e levou eu e meu irmão para lá. E nós ficamos lá. Né? Eu fiquei lá durante 7 anos da minha vida. 7 anos? 7 anos, eu entrei lá com 9 anos de idade e saí aos 16 anos. Foi um tempo muito difícil para mim, Davidson. Mas você achava que ali, tipo assim, era um fim para você? Você não ia, tipo assim, conseguir sair dali, se recuperar? Então, para mim, a FUMIC representava o abandono. Exatamente. Para mim, eu olhava para a FUMIC e só pensava uma coisa: a minha mãe não me ama. A minha mãe, ela me rejeita. A minha mãe, ela prefere estar com um homem do que estar comigo. Sei. Eu pensava isso. A única coisa que pensava na minha mente, passava na minha mente, eu colocava minha cabeça no travesseiro na hora de dormir todas as noites lá. E eu pensava: ninguém me quer, eu sou abandonado, ninguém me ama, minha família não me quer, meu pai eu já nem via mais, eu nunca vi meu pai depois daquilo, fui conhecer ele depois dos 15 anos. Nossa. A minha mãe me rejeita, e isso tudo na cabeça de uma criança de 9 anos. Faço ideia. Tá? Eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei de noite. Né? Quando eu passava mal, não tinha ninguém. Às vezes eles medicavam a gente, porque era obrigado, mas você sentia falta do carinho. Não entendo. Sentia falta da presença. Né? E essa situação, a FUMIC representava isso para mim. Da mesma forma que ela representava para mim o abandono, ela representou também uma chance. Uma oportunidade para mim. É uma oportunidade para que eu pudesse ter uma perspectiva de vida. Né? Muitos não conseguiram sair de lá e ter uma perspectiva de vida boa. Alguns morreram, foram assassinados, se envolveram com droga, com crime, e hoje não estão aqui. Mas é aquilo que você falou, gente. Né? A gente sente muito falta de um carinho de um familiar, um apoio, né, de alguém da família.
Infelizmente você ficou lá e você não teve isso aí. Por muito Isso, e tempo. muitas vezes cresce revoltado, né? Isso. Porque não tem a presença ali do pai, da mãe, não tem a presença da família perto, Uhum. porque foi privado de alguma forma disso. Isso, com E aí certeza. cresce uma criança revoltada e a única forma de expressar isso é através da rebeldia. Uhum. Né? Aí começa a crescer uma criança, uma adolescente rebelde, se envolver em brigas na escola, a não Exatamente. se importar mais com estudo e fica aquela criança problemática. Uhum. E se não tiver, né, uma pessoa para acolher, para orientar, pode Aí fica terminar difícil, igual a algumas daquelas pessoas. Mas esse foi só o começo da minha história, né? Esse foi só um inicinho ali, só para a gente situar aqui tudo que eu vivi. A minha história é uma história de superação, né, de motivação, mas é uma história de milagres também. Uhum. Onde eu vivi algo extraordinário na minha vida e assim, eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje. Se eu estou aqui, é por causa do grande milagre que Deus fez na minha vida. Com certeza. Né? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé em Deus, sou grato, Davidson, tremendamente a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Uhum. Né? Se eu hoje tenho a chance de falar com vocês, se eu tenho a chance de contar a minha história, é porque existe um Deus aqui que zela por nós, que cuida de nós. Mesmo que a gente não compreenda as circunstâncias, não compreenda aquilo que nós vivemos. Uhum. Existe um Deus que cuida de cada um de nós. Cuida de mim, do Davidson, do nosso amigo que está ali atrás, de todo mundo que está aqui nessa sala. E está zelando por nós, por mais que nós não percebamos. Mas você, voltando a falar, você saiu da FUMIC, como é que foi depois? E aí eu saí da FUMIC, né? Foi bom você perguntar também. Uhum. Eu já ia pular lá para o milagre, né? E às vezes as pessoas têm essas dúvidas também. Uhum. Eu saí da FUMIC, né? Eu tenho uma tia chamada Simone. Ela foi lá quando eu tinha 16 anos de idade, nos levou para passar alguns finais de semana com ela e decidiu me pegar para morar com ela, me adotar em si. Uhum. Ela me adotou, né? Ela é uma tia que eu considero também uma mãe por causa desses atos de amor que ela teve por mim. Enquanto eu estava abandonado, esquecido, a única pessoa que se lembrou de mim foi ela, né? E ali eu saí, eu já estava trabalhando, porque lá tinha um programa de inserção ao mercado de trabalho. Sei. Né? Então a gente saía dali aos 18 anos, que é a idade normal para você sair, você alcançava a maioridade e você poderia sair ali, só que você já tinha que estar ingressado no mercado de trabalho com a estabilidade para tocar sua vida sozinho. Porque entende-se que você está na tutela do Estado até que você possa sobreviver, né? Desde que o Estado te ofereça constitucionalmente, né, uma oportunidade de viver, né? Sendo saúde, emprego, todos nós temos direito à vida, ao emprego, à saúde, né? Nós temos direito de livre escolha, mas o Estado ele só pode nos liberar de uma situação dessa se nós tivermos isso. Então, ou seja, se eu fizesse 18 anos e não tivesse um emprego fixo, estabilizado, eu ficaria ali até que eu conseguisse esse emprego, entendeu? E ali eu já estava trabalhando, já tinha um emprego fixo, já trabalhava de carteira assinada, e quando eu saí, ela só precisou assinar, e a minha guarda foi passada para ela, e ali eu toquei minha vida, morei com ela por um tempo, morei sozinho, morei com uns amigos numa república, depois morei com meu avô, morei sozinho de novo, e morei com a minha tia de novo, até que eu me casei, depois me divorciei. Né? Eu fiquei 8 anos casado, por alguns motivos, acabou o casamento, e hoje, né, em todo esse processo que eu passei, foi graças a tudo que eu vivi que eu posso estar de pé hoje. Né? Graças a todos os obstáculos que eu vivi, que eu consigo me levantar todos os dias, olhar para trás. A Bíblia fala em Lamentações 3:21, é o seguinte: eu quero trazer à minha memória daquilo que pode me trazer esperança. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, que eu superei,
que não me destruiu, John Rambo, né? No Rock, ele fala o seguinte, não é o John Rambo, né? O Rock. Ele fala que a vida vai bater, e vai bater forte. Vai castigar, né? Vai castigar. E não é quantas vezes a vida vai te bater, mas qual a nossa capacidade de nos levantarmos toda vez que ela vai nos bater. Então eu olho para trás e vejo todas as vezes que a vida me derrubou, todas as vezes que eu levantei, e isso me fortalece. Com certeza. E tudo isso que eu passei me preparou de alguma forma para isso que aconteceu comigo depois. Esse grande milagre que eu vivi, né? E aí eu posso entrar já nesse milagre. Mas recapitulando aqui, o seu primeiro emprego foi de quê, no caso? Meu primeiro emprego, eu trabalhei como office boy, trabalhando na Associação dos Aposentados de Timóteo, depois passei a auxiliar administrativo. Lá também, fiquei lá durante 3 anos e meio. Nossa, bastante tempo. Fiquei bastante tempo lá. Foi a primeira experiência profissional de carteira assinada, né? Mas desde os 13 anos eu já trabalhava lá. Quando eu era interno ainda na FNIC, eu trabalhei de boleiro de tênis, né, aqui no Campestre, logo aqui do lado. Trabalhei numa madeireira, fazendo móveis como esse daqui, móveis de madeira bruta, e depois foi carteira assinada. Desde pequeno, desde novinho, trabalhando e nunca parei. Nunca desistiu, né? Nunca desisti, nunca parei, porque assim, né, a vida é construída. Né? Isso, a gente não pode esperar nada de mão beijada. Nós temos que correr atrás. Nós temos que olhar para o futuro e falar assim, eu quero construir um futuro melhor para mim, para os meus filhos, né? Agora tem mais um vindo aí, então eu tenho que trabalhar em novo. Agora o bicho pega, né? Você já viu. Aqui, mas se você quiser falar do seu milagre, o que aconteceu com você, pode ficar à vontade. Então, né, eu trabalhava como montador de estruturas metálicas. Em 2017, né? Eu tinha 25 anos de idade, eu trabalhava nesse dia 20, eu estava montando uma estrutura em um prédio assim, de 3 andares, era uma sacada no prédio, mais ou menos de 1,5 metro, e eu me lembro que naquele dia a gente estava, sabe, com muita pressa para terminar aquele serviço, estava naquela correria toda, obra atrasada, sabe? E o patrão tá assim, vamos. Acelerando, né? Tem que liberar, tem que terminar, que o pessoal tá cobrando. E eu sempre, só para lembrar, recapitular uma coisa, toda vez, pessoal, que eu ia sair de casa, eu fazia uma oração, sabe? Sempre quando eu saía de casa, eu pegava a minha bicicleta, ia pedalando para o serviço todo dia, e eu orava. Eu falava com Deus assim, Deus, guarda minha vida, guarda minha casa, guarda tudo que é meu, enquanto eu estou trabalhando, me livra de todo mal, me livra de todo acidente. E eu sempre orava, todo dia de manhã. E nesse dia eu me lembro que eu orei, sabe? Me lembro que eu pedi a Deus uma proteção, me lembro que eu pedi a Ele que me guardasse. Mas, só para a gente abrir um parêntese aqui, Davidson, tem coisa na vida da gente que a gente tem que viver. Com certeza. Tem coisa na vida da gente que outra pessoa não pode viver pela gente. Tem que ser a gente. Eu acredito muito em propósito. Algumas pessoas podem chamar de destino, outros podem chamar de acaso, eu chamo de propósito. Né? Por mais que a gente peça a Deus a proteção, por mais que a gente tome precauções para que algumas coisas não aconteçam com a gente, tem coisa que inevitavelmente vai acontecer na nossa vida. Né? Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. De alguma forma, aquilo vai contribuir para a sua vida ou para a vida de alguém lá na frente. Sem dúvida. E a gente não entende naquele momento. E nesse dia eu orei, né, como eu sempre fazia. Peguei o carro da empresa, tomei um café da manhã, coloquei uma peça enorme em cima do carro, fui dirigindo até esse lugar, nesse prédio, nós íamos montar essa estrutura metálica. E ali começamos a trabalhar. Nós precisávamos içar essa peça do outro lado do prédio. E tinha um andaime montado de um dos lados que nós tínhamos trabalhado no dia anterior. E esse andaime, ele era montado alto. Né?
E a gente estava com um quadro desfalcado de trabalhadores, o pessoal estava de férias, que estava trabalhando com a gente lá, 2 funcionários lá, e nós fomos movimentar esse andaime montado. E quando nós fomos montar, carregar esse andaime, empurrá-lo, era um andaime de rodinha, sei. Tinha mais ou menos uns 7 a 10 metros de altura, estava muito pesado alto. Também. O certo era ter desmontado o andaime, né? Antes, né, existe uma norma regulamentadora de segurança do trabalho, que é a NR18, que ela fala sobre montagem e desmontagem de andaimes. Ela trata sobre isso e nela diz o seguinte, que você nunca deve transportar um andaime montado. Porque aquilo é perigoso demais também. Perigosíssimo. Tá doido, é uma norma de segurança. Um vacilo ali que tem desaba. Um vacilo, ela pode desabar em cima de você. Exatamente. Pode acontecer inúmeras coisas. E a gente foi transportar ele montado. 2 pessoas. E era um morro meio disfarçado, assim, sabe? Nossa, morro ainda pior. Não era aquele morro, mas sabe aquela descidinha meio disfarçada, assim? Sei. Era desse jeito. E o andaime começou a pesar, cara. Mas pesa mesmo. Você tá doido. E de repente, eu ouvi um grito assim, cuidado com o fio. Um homem estava saindo e gritou assim. Só que na hora que eu ouvi isso, eu já me vi preso a uma descarga elétrica de 13.800 volts. Que isso, velho? Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, travei, tô preso, não conseguia me soltar. E o menino que estava comigo, ele viu, porque eu estava de costas, e ele fez assim com a mão. Tirou a mão na hora e me deixou. Nossa Senhora. Mas claro você escutou o cara gritando? Só que tipo assim, foi tão rápido, cara, que não tive como ter reação nenhuma. Foi tipo, cuidado com o fio e me travei, fiquei preso naquela descarga elétrica. Cara, 13.800 Você tá doido, pai. Foi o choque. Um milagre mesmo, tá? Eu fiquei em pé, agarrado naquele choque. Eu fiquei ali cerca de uns 5 segundos, no máximo, acordado. Depois eu apaguei. Mas é tipo assim, 5 segundos para quem tá com pressa é pouca coisa. É muito rápido. Isso é verdade. Mas 5 segundos para quem tá sentindo dor. Você tá doido, parece que é uma eternidade. É uma eternidade. Nossa, Deus do céu. É uma sensação, cara, terrível. A sensação é como se... Uma coisa é você tomar um choque, uma tomada normal aí. Não, e já é ruim, né? Já é ruim. Você toma um choquinho de 110, você fica sentindo dor pelo menos umas meia hora. Exatamente. Imagina 13.800 volts. Você tá doido, pai. Não é pra qualquer um não, gente. Não é pra qualquer mesmo, não. Deus abençoe que você nunca precise passar por isso. Verdade. Nem no 110, porque pode matar, né? Então 110 pode matar. É verdade. E assim, ali naquele tempo que eu fiquei, a sensação era como se estivesse passando. Vou descrever para você mais ou menos, que não tem como passar para as pessoas essa sensação. É só sentindo, e eu espero que ninguém passe, né? Ninguém passa, né? A sensação era como se tivesse aqueles arames farpados passando dentro de mim, energizados, subindo e descendo. Subindo e descendo dentro de mim. E era uma sensação... Eu não sei se você que está em casa já assistiu aquele desenho Dragon Ball Z. Já de Maraconta, minha infância. Gente, lá no Dragon Ball Z tem uma sala, um templo lá em cima, que o Goku, quando ele ia subindo lá, ele ia para treinar lá. A turma ia treinar na sala do templo. Verdade. E tinha uma parada de gravidade lá, que a pessoa não conseguia nem se mexer, ela sentia, na hora que ligava a gravidade, o cara... Pum, e ele ficava travado. Foi essa sensação que eu tive no choque. Eu senti o meu corpo imóvel e por mais que eu tentasse, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me soltar. Eu ficava preso e tentava assim, e nada. E eu apaguei, e eu desmaiei, e de repente eu acordava... Mas naquela hora eu não tinha nem noção, tipo assim, que... Eu tinha noção total de onde eu estava. Eu sabia que eu estava sendo eletrocutado. Eu senti o choque. Aquele barulho, o choque passando, aquele choque constante. E eu dava relances, eu desmaiava, apagava e acendia. Apagava e acendia. Até que, de repente, eu comecei a acordar. Porque parece que essa descarga, parece que ela te trava ali que é a posição, né? Ela trava. Acontece no corpo da gente, o que acontece?
o nosso corpo, a nossa musculatura corporal, ela é uma fibra, né? Ela é uma fibra, uma massa, né? É como se fosse uma fibra mesmo. E ela obedece se você for pegar essa fibra, ela obedece um gráfico. E como que é esse gráfico do nosso corpo? Ele é um gráfico assim, todo cheio de... sobe, desce. Inconstância, vamos dizer assim, né? Meu vocabulário é bem limitado para falar assim. Não, Talvez um médico falaria melhor do que eu. E esse gráfico, ele é todo inconstante, igual o coração da gente mesmo, sabe? Sei. Este é o gráfico do nosso músculo em uma ocasião normal, como nós estamos aqui agora. Se eu fizer assim, para mostrar o músculo, igual esses marombeiros que ficam aí mostrando na frente da foto do Instagram, vai mudar o gráfico desse músculo. Isso, exatamente. Concorda? E ele vai mudar talvez para um gráfico um pouco mais reto, porque existe uma tensão em cima daquilo, existe uma descarga ali em cima daquilo, de uma tensão muscular. A tensão da eletricidade, ela faz isso conosco. Por isso que às vezes a pessoa toma um choque e ela é expulsa. Puf. Não é simplesmente o choque que jogou ela para longe, mas o próprio corpo que empurrou ela para longe. O que acontece quando passa uma corrente externa dentro do seu corpo? Essa estrutura, né, ela muda. Sim. Este gráfico de estrutura, ele muda. Em vez de ele estar assim, que é uma força que a gente faz quando nós fazemos assim, quando a gente está na musculação, ela faz assim, ó. É uma linha reta. Linha reta, Entende? E nisso você vai fazer uma força sobre-humana. Entende? Por isso que você não consegue soltar. Você perde toda a coordenação motora, você perde o domínio da sua situação. Porque existe uma tensão por fora que é maior que a sua tensão, né? A sua própria tensão do seu corpo que vai comandar o seu corpo. Então você não consegue se soltar. E é essa sensação. E é por isso que você toma um choque, depois o seu músculo fica doendo. Faz sentido. Né? Porque existe é como se você fizesse uma academia, malhasse 30 minutos em 1 segundo. Isso. E aí você vai sentir o seu músculo doendo. Então o nosso corpo, ele acontece desse jeito. É por isso que muitas vezes a pessoa toma um choque e ela morre. Porque o coração é um músculo. Isso. E quando acontece essa fibrilação, acontece no coração também, ele para. A pessoa, então, ela morre de parada cardíaca. Ou cardiorrespiratória, porque o pulmão também pode ser comprometido. Então, tipo assim, numa situação como essa, igual a minha, eu poderia morrer de diversas formas. Enquanto eu estava preso naquela descarga elétrica, eu estava sendo cozinhado. Com certeza. Porque o choque, ele cozinha, ele queima. Isso. Tanto que eu tive queimaduras elétricas por 70% do meu corpo. Que isso. Eu tenho 70% do meu corpo cicatrizado hoje. Aliás, perdão, 70% não, porque na ocasião do choque eu perdi a perna esquerda. Então já não é 70% que eu tenho hoje. Mas naquela situação eu tive 70% de queimadura corporal. Você tá doido, mano. Queimaduras de 2º a 4º grau. Eu já tinha visto até 3º grau, cara. 4º grau, eu nunca tinha visto. É verdade. Mas na hora lá como é que fez com o andaime lá? Tirou e tal? Aí é uma curiosidade de todo mundo, como foi que você se soltou desse choque? Exatamente. Né? Eu estava sendo eletrocutado e, graças a Deus, né, assim, eu falo para as pessoas assim que eu sempre levo pro lado da fé, cara. Sempre levo pro lado da fé e da superação. Isso, com certeza. Que é o seguinte, não importa a situação que nós estamos vivendo, Deus vai sempre mandar uma válvula de escape pra gente. Vai sempre mandar alguém para abençoar a gente, para nos socorrer e tirar a gente daquela situação. Isso, exatamente. E naquela ocasião, esse homem que gritou, ele era um engenheiro eletricista. É mesmo? Ele estava saindo exatamente na hora que eu fui eletrocutado. Que isso, cara. Da garagem da casa dele. É Deus mesmo. Algumas pessoas chamam de coincidência, né? E já tem até aquele jargão que é conhecido de todos. Eu chamo de Jesuicidência. Exatamente. Conhecido de todos. Porque, cara, é só Deus para fazer um negócio desse. Sem dúvida, cara. Como que você tá preso em uma descarga elétrica
e naquele exato momento está saindo da garagem da casa dele, no mesmo local, um engenheiro eletricista. Uma pessoa extremamente habilitada para me tirar daquele choque. E ele com toda a calma, enquanto todo mundo estava desesperado, chorando. Tinha muita gente na hora lá? Muita gente, cara. Uma mulher ligou para o corpo de bombeiros e ela só falou assim, olha, tem um homem pegando fogo aqui, e desligou, e não conseguiu falar mais nada. Eu sei disso porque o cara que me socorreu do corpo de bombeiros é o Ivan, e ele é meu amigo. Ó, que bacana. Olha só, que legal. E aí ele falou, cara, na hora que ligaram lá, foi uma mulher, e ela falou que tinha um homem pegando fogo e desligou o telefone, não falou mais nada, porque estava desesperada. Nossa, faço ideia. Tá? Um dos amigos meus que estava lá, que é o Pisquila, o apelido dele, soldador, o homem é soldador. Soldador sempre tem um apelido, né? É verdade. O apelido dele é Pisquila, ele não aguentou ver a cena e desmaiou. Não faço ideia. Caiu no chão desmaiado. E... É uma coisa que as pessoas estão acostumadas, né, a ver no dia a dia. Então, gente... Se você depois pode pesquisar aí no YouTube, como que é uma pessoa sendo eletrocutada. É terrível, cara. É agonizante. E a chance das pessoas sobreviver também é mínima, né, cara? É mínima. Igual eu disse, né? São vários fatores que podem matar a pessoa. Isso, exatamente. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu queria falar do Robson, né? O Robson é esse engenheiro eletricista que me soltou. Né? Ele saiu enquanto todo mundo estava desesperado. Ele encontrou um pedaço de madeira aí, mais ou menos de 1,5 metro. E esse pedaço de madeira estava carbonizado, estava queimado. Ah, sim, sim. Só que o carbono é condutor de eletricidade. Ele pegou aquele pedaço de madeira e ele falou comigo. Na ocasião onde ele me disse isso, eu tive que retornar lá para fazer uma perícia. E aí ele me contou, a gente chorou, a gente se emocionou ali. Eu agradeci ele por ele ter me salvado, né, me socorrido ali naquele momento. A gente se emocionou muito. E ele falou assim, Davidson, quando eu vi aquele pedaço de madeira queimado, eu peguei e joguei para longe. Porque eu sabia que se a pessoa pegasse, a pessoa ia tomar choque. Porque o carbono conduz a eletricidade. Ah, entendi. Entendeu? E continua no... O carbono, ele é condutor. Seria como se tivesse pegado um pedaço de ferro e tentado me soltar. Que isso? Ia ser eletrocutado junto comigo. Aí ele andou mais um pouco e achou um pedaço de madeira seco, empurrou meu peito, aí ele me soltou. Né? E no ele me soltar, eu caí com a minha mão direita ainda no andaime, e ele empurrou minha mão, que eu fui eletrocutado de novo. Nossa, e ele empurrou minha mão e eu me soltei, enfim. Ali, meu corpo estava pegando fogo, porque o choque, ele incendeia, ele dá fogo mesmo. Se você pegar um fio com o outro e fazer assim, ó, vai dar fogo, né? Por isso que existe incêndio predial e essas coisas. Pegaram o extintor do carro, jogaram o extintor para apagar o meu fogo lá no chão, e jogaram um lençol em cima de mim. Falaram, tá morto. Acharam que eu estava morto ali. Aí te levaram para o hospital lá e... Aí, cara, de repente eles assustaram comigo tentando levantar. Você tentou ainda? Tentei levantar. Eu tentei levantar assim, eles viram que eu estava vivo e seguraram a minha cabeça assim, calma, Davidson. E eu comecei a acordar, cara, assim, sabe quando você está no meio de um sonho? Sabe como? Tipo, você acorda daquele sonho e você volta a dormir e você continua sonhando? Sei. Entende? Era essa sensação, cara. Nossa. A sensação é que eu não tinha dormido naquela noite. Que eu não tinha acordado daquela noite, na verdade. Perdão. E a sensação é que eu tava só sonhando ali. E falei assim, cara, eu tô sonhando, ainda bem. Só que comecei a acordar e comecei a ter a lucidez e falei, cara... Você olhar pro seu corpo assim, tudo... Eu nem percebi. Né? Eu comecei a sentir dor e acordar, eu falei, cara, é verdade. Tá acontecendo. E eu comecei a sentir dor na minha perna esquerda. E uma dor, assim, insuportável, cara. Minha boca secava. Você nem acreditava, né, que você tá passando por aquilo, não, né, cara? Era inacreditável, cara. Era inacreditável a sensação que eu tava ali naquele momento, a dor que eu tava sentindo. É algo assim... Surreal, né? Surreal, cara. Surreal. Eu não imaginava que eu ia sentir tanta dor na minha vida assim. E era a minha perna esquerda. Eu sentia como se ela fosse uma brasa viva.
sabe? Sei. E aquela dor assim, forte, sabe? Uma dor de um trauma muito forte. E ali eu acordei no chão, né, com essa dor, e o corpo de bombeiro chegou, me levou aqui para o hospital Brasil, aqui de Timóteo. Cheguei em estado grave no hospital, né, como grande queimado. Minha situação era complicadíssima, né? A minha namorada, que está aqui hoje, Dilaine, no dia que eu cheguei no hospital, ela estava trabalhando no hospital. Ela trabalhava na farmácia lá, ela se lembra de como eu cheguei, ela, assim como outras pessoas também, me contou, né, detalhes assim, de como que eu cheguei. E assim, foi um alvoroço no hospital. Faço ideia. Porque aqui a gente sabe, é cidade pequena, né? Nós somos de interior e Quando acontece uma coisa não é grave normal, assim, né? não é normal acontecer uma coisa Exatamente. dessa. Um cara chegar com 70% de queimadura corporal num hospital que não tem estrutura nenhuma para Dar o suporte, né? dar o suporte. Com certeza. E ali eles fizeram os primeiros procedimentos em mim. O primeiro procedimento que eles fizeram foi amputar alguns dedos do meu pé esquerdo, que eles tinham estourado assim, ó, onde saiu o choque. Depois eles fizeram um desbridamento no meu abdômen. O que é isso? O que é desbridamento? Eu cheguei e tive uma queimadura de 4º grau no abdômen. Nossa. E eu não conseguia respirar, porque ficou muito duro, com a parede dura. A carne, quando ela cozinha, ela perde a elasticidade. Exatamente. E eu não conseguia respirar. E eu estava tendo dificuldade de respirar. E o Dr. Felipe Neves, que era o cirurgião que estava de plantão lá, tive a oportunidade de conversar com ele depois. Ele pegou o bisturi e fez alguns cortes no desbridamento. Fez 3 cortes na vertical, para que o meu abdômen ele pudesse expandir e eu pudesse voltar a respirar com mais naturalidade. Ali me sedaram, naquele exato momento, começaram a colocar soro, medicação, bloco cirúrgico, amputando os outros dedos do pé, iam amputar minhas 2 pernas aqui no Hospital Brasil, né? Porém conseguiram para mim uma vaga no João 23, lá em Belo Horizonte, que é a referência hoje para queimados, na verdade, né? A maior referência queimados na América Latina hoje é o João 23. Mas as 2 pernas chegou a ter queimadura muito grave assim? Gravíssimas. Nossa Deus. Gravíssimas. Nas 2 pernas eu tive queimaduras de 4º grau. Nossa. Gravíssimas. Eu tive exposição óssea na perna direita que sobrou. Na perna esquerda, perdi ela. Queimou toda mesmo e aí não teve solução nenhuma. A outra teve um recurso, mas ficou muito destruída. Destruidíssima. Faço ideia também. Depois, gente, se vocês quiserem lá no Instagram, @DavisonLeste, igual tá aí na live mesmo, lá naqueles favoritos, tem fotos, tá bom? No Instagram tem fotos de tudo isso. Depois também tem um link na minha bio, onde você pode clicar e conversar comigo direto no Zap. Se quiser fazer perguntas depois, surgiu alguma curiosidade que não dá para perguntar daí, como nós não estamos ao vivo, né? Isso. E se você quiser perguntar depois, pode chamar lá direto no WhatsApp, que a gente fala, eu mostro fotos também, a foto do meu abdômen, Davidson. Eu vi lá mesmo umas fotos suas lá. Mas tem a foto do meu abdômen, cortada mesmo, assim, chocante, cara. Sei. Eles tiraram umas fotos e eu consegui essa foto lá depois, com o pessoal do hospital, eles cederam para mim. E ali eu fui transferido para o João 23, né? Como eu disse, o João 23 é referência a queimados da América Latina, maior pronto-socorro de Minas Gerais hoje. Só que eu não podia ir por terra. Por quê? Existia um risco muito grande de eu ter uma parada cardíaca por causa do choque. E aí conseguiram um helicóptero para mim. O helicóptero desceu aqui, me buscou, me transferiu para lá, para o João 23. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, eu fui transferido. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã. E ali por volta das 2h30 da tarde eu estava zarpando voo, já induzido, entubado, cheio de aparelhos, sondas. Também foi tudo muito rápido assim, né? Questão do socorro e tal. Pode focar aí. Foi tudo muito rápido. Vou tomar uma água que está bem seca.
Esse negócio de queimadura não é brinquedo, não, tá? Não é. E assim, Davidson, é estranho, né? Você falar Davidson, que é o mesmo nome da gente. Ô, gente, eu não sei se é só eu que tenho essa sensação, mas é muito estranho você falar o próprio nome, né? Eu acho estranho demais. Será que eu tô falando comigo mesmo? A verdade é porque tem poucos Davidson, né? E é bem estranho. Isso é verdade. E aí eu fui pro João 23, naquela noite, por volta das 10h30, eu entrei pro bloco cirúrgico e já saí de lá amputado 00:30, a perna esquerda. A minha amputação foi uma amputação a nível transfemoral, na coxa. O que sobrou da minha perna? Sobrou cerca de 20 centímetros, uma garrafa dessa. É mesmo? Né? Nossa. Suficiente para eu colocar prótese hoje e andar. Né? Havia o risco de desmembramento. O que é isso? Retirar lá na cintura. Porque a queimadura foi muito grande na perna esquerda. Então, assim, eles retiraram uma grande parte, mas eu estava tendo infecções lá no hospital. Mas eles fizeram enxerto, alguma coisa assim? Fizeram enxerto. O que acontece? A minha situação era uma situação complicadíssima. Eles precisavam fazer diversas cirurgias em mim. Cirurgias de raspagem, desbridamento, que é retirar a carne que estava morta, a perna que estava morta, tudo que estava morto tinha que sair. E eu levo uma lição legal para a vida da gente sobre isso, sabe? Porque eu costumo, lá no meu livro, eu falo sobre amizades tóxicas. Ou pessoas que são tóxicas na vida da gente. Sei. E eu gosto de fazer um paralelo com essa história. Porque enquanto eu estava com aquelas carnes que estavam mortas, necrosadas em mim, eu estava desenvolvendo infecções generalizadas. Sim. E aqui estava me matando, cara. Estava me matando aos poucos e eles tratavam com antibiótico. E enquanto não removiam, eu ia continuar tendo infecção generalizada. Eu tive 4 infecções generalizadas, cara. 4. E fazendo esse paralelo, eu falo sobre amizades tóxicas, pessoas tóxicas nas nossas vidas. Que às vezes precisa sair da vida da gente. Exatamente. Que às vezes né? Fazem mal, né? Fazem mal, porque enquanto está perto da gente, está trazendo coisa ruim. Está atrasando nosso lado. Está atrasando nosso lado. Isso é verdade. Está infeccionando a nossa mente. Isso. Você já viu que tipo de pessoa que só chega perto do você para trazer problema? De maraconta, o que eu mais tenho na minha vida é isso aí. Rapaz, tem gente que é fera nisso, só chega perto do você para murmurar. Só chega perto do você para falar mal dos outros. Com certeza. Só chega perto do você para lamuriar, né? Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Só tem problema, não tem nada de ruim, de bom na vida da pessoa para acrescentar. Então são pessoas que são tóxicas na vida da gente. Isso. E às vezes a gente tem um coração que é assim amável, né? E quer ajudar a pessoa, mas faz mal pra gente. Acaba fazendo mal pra gente. Entende? Enquanto eu não consigo me tratar a ponto de ter estrutura emocional suficiente para cuidar daquela pessoa, eu tenho que sair de perto, cara. Isso. Eu não posso ficar perto. Eu tenho que me afastar. Quando eu tiver estrutura emocional suficiente para cuidar dela, aí sim eu posso fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, não é pegar o problema dela para mim. É falar com ela, olha, dá um jeito na sua vida, cara. Para de reclamar. Para de lamuriar. Corre atrás. Entendeu? Né? Corre atrás. Vive a vida. Corre atrás dos seus sonhos. Corre atrás dos seus objetivos. Ora, pede a Deus que Ele pode te ajudar de alguma forma. Né? E ali eu falo sobre isso. Porque enquanto eles não raspavam, tiravam tudo aquilo estava me matando, cara. Sei, faço ideia. Entende? E essas coisas a gente tem que tirar da gente. Colocar o curativo. Entrar com antibiótico. Nos curar primeiro. Para depois a gente poder protetizar. Sem dúvida. Não é verdade? Eu só consegui colocar minha prótese depois que eu estava curado. Eu só consegui andar de volta depois que eu passei por todo o processo de cirurgias, remédios, medicações. Aí sim eu pude colocar uma prótese em um lugar onde estava ferido, precisou cicatrizar,
essa cicatrização precisou ficar madura. Não é só cicatrizar. Isso. Porque a cicatriz, quando ela é recente, ela não está madura. Entende? Às vezes, você se afastou daquela pessoa, seja uma pessoa que fez mal para você, né? Ela machucou você por dentro. Você se curou daquilo, mas ainda está recente. Com certeza. Você está entendendo? Então, você tem que esperar aquilo maturar, para que você possa adaptar novamente um relacionamento. Exatamente. Entende? Um relacionamento amigável, amoroso, trabalhista, um relacionamento com qualquer área da sua vida. Então, eu trago essa reflexão toda vez que eu me lembro de toda essa queimadura que teve em mim, de toda essa necrose, de toda essa toxicidade que estava dentro de mim. Entende? Eu trago isso como uma reflexão para nós. Que a gente precisa olhar para dentro da gente, tirar aquilo que está fazendo mal. Às vezes não é o próximo. Às vezes somos nós mesmos, a gente fazer uma introspecção, olhar para dentro da gente e falar assim, o que é em mim que está me atrapalhando? O que dentro do meu coração, o que na minha mente está me atrapalhando a seguir minha vida? Entende? E a gente se cura fazendo isso. Né? Quando a gente pensa, reflete, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, a gente passa a ter uma vida mais saudável emocionalmente, fisicamente também, porque o cérebro ele conduz, ele reflete, né? A nossa emoção reflete na nossa saúde física. E ali eu precisei fazer vários procedimentos, né? E retirar toda aquela carne morta. Teve uma das cirurgias, que foi essa no meu abdômen, foi muito complicado, cara. Foi complicadíssimo. Você fez quantas cirurgias, mais ou menos, ao todo? Eu tive cerca de 20 procedimentos. Nossa, entende? De pequeno a grande porte. Procedimentos como uma enxertia num pedacinho assim, como uma amputação desse polegar, por exemplo. Sim. Entende? Tráqueo, eu tive que fazer a traqueostomia, outros procedimentos foram... No total, foram mais de 20 procedimentos. Nossa. O meu prontuário, ele é 605 páginas de prontuário. É muita coisa. Dá mais do que um pacote daquele de folha, de ofício. Não pode falar Chamex, não, que é propaganda, né? Propaganda gratuita pro Chamex. Mas, nossa Deus do céu. Aqui, como é que foi a adaptação da prótese para você? Você teve um problema, alguma dificuldade? Então, cara, eu fiquei com muito medo no início, porque existe muita insegurança, né? A gente não sabe como que vai ser a vida da gente. Porque de repente você está numa realidade que não é aquela que você estava acostumado. Então, eu tinha que reaprender a andar. Isso é fato. Tudo eu levo a reflexão, né? Olha só, a vida da gente é assim, quando a gente perde, a gente tem que reaprender a andar. Com certeza. A gente tem que reaprender a viver. Né? E eu reaprendi a viver. Né? E a gente, primeiro, aprende a superar a nossa mente, o nosso medo. Né? E eu tinha muito medo, eu falava assim, meu Deus, eu vou depender dos outros para tudo, eu não vou conseguir andar mais, vou depender dos outros, vou andar de cadeira de rodas, vou andar de nadador, e ficava lá, aquela coisa, entende? Até que um dia, minha tia falou assim, Davidson, cara, para... E agradece a Deus. Olha só, cara, você tem uma segunda chance. Exatamente. Agora você vai conseguir. Você pode conseguir. Você só tem que agradecer a Deus e esperar o processo. Com certeza. E eu falei assim, realmente com ela. Por que eu estou reclamando, gente? Eu estou vivo. E ali eu comecei, né, a fazer a fisioterapia, e eu andava de cadeira de roda, e de repente eu já estava andando de andador, e de repente eu já com aquela bengalinha americana, que você pega aqui no cotovelo. E quando eu assustei, com menos de 4 meses depois da alta, né, porque eu estive 4 meses internado. Desses 4 meses, foram 2 em coma, 2 meses em coma, mais 2 meses em recuperação no hospital e mais 4 meses de reabilitação profissional. Você fala, depois do acidente, você ficou em coma ainda, no caso? Isso, eu fiquei em coma. Fiquei em coma 2 meses. Naquele dia 20 de janeiro de 2017, eu fui acordar só 2 meses depois. Que isso, cara?
Entende? Só 2 meses depois. Porque enquanto eu estava com esse processo todo de cirurgias, a cirurgia que foi feita no meu abdômen, ela foi muito crítica, foi uma cirurgia muito delicada, cara. Que eles tinham que tirar a pele que estava morta, só que eles não sabiam até onde que tinha sido queimado. Ah, sim. Aí, tipo, uma cirurgia extensa no abdômen. Se eles retiram aquela carne, toda aquela pele morta, e não tem nada para conter os órgãos, acabou. Morta que você fala porque tinha queimado, né? Tinha torrado. Né? Acabou, não tinha vida mais naquilo. Se eles não retiram toda aquela carne morta, eu ia continuar tendo infecção generalizada. Ou seja, eu tinha 2 chances de morrer. Eu tinha a chance de morrer por causa da infecção generalizada, ou eu tinha chance de morrer se eles retirassem toda aquela carne que estava gerando infecção generalizada e não sobrasse carne nenhuma para conter os meus órgãos. Eu estava na sinuca de bico. Eu estava na sinuca de bico. Gente, presta atenção, só recapitulando. O choque ele poderia me matar. Simplesmente o lugar onde o choque passou no meu corpo, ele poderia ter passado no meu coração. Isso. Parado no meu coração naquele exato momento. Ele poderia ter vindo na minha mente, no meu cérebro, aqui, ó, queimado, fritado no meu cérebro. Estaria morto. Sem dúvida. Ele poderia ter fritado todos os meus órgãos internos, que era o óbvio. É aí que eu falo que foi milagre, cara. Porque os meus órgãos internos, eles não foram afetados. Que conduz melhor a eletricidade? No nosso corpo. Aonde tem mais líquido. Onde tem mais água. E ali eu tinha acabado de tomar um café da manhã, um copão de leite. Nossa. Ou seja, estava cheio de líquido dentro do meu corpo. Exatamente. Quer dizer o quê? Que conduziria melhor a eletricidade dentro do corpo da gente. Não sei se você se lembra de um caso de 2 rapazes, um senhor e o sobrinho, que morreu na Ana Rita. Nossa, não tô lembrando desse Eles morreram, eles estavam cavando um poço artesiano e o varão do poço artesiano subindo, e ficou tão alto e ele caiu, tombou e encostou na alta tensão. O tio ficou preso no ferro, tomando choque. O sobrinho foi salvar ele, agarrou, tomou choque. Os 2 morreram. O Ivan, que é o mesmo cara, o mesmo corpo de bombeiro, o mesmo bombeiro que me socorreu, atendeu a sua ocorrência. Que isso, cara? E ele me disse, Davidson, eu tenho aqui no meu Instagram o áudio dele falando, eu fui lá, eles não tinham queimadura nenhuma do lado de fora. Mas por dentro, eles tinham cozinhado. Nossa. E o meu foi ao contrário. Mas os dele foi a tensão do choque foi maior? A mesma tensão, o mesmo choque. A mesma situação. Eles morreram, ficaram todos fritos por dentro. Os órgãos dele... Parece que estoura tudo lá dentro. Cozinhou. É igual quando você põe a carne na panela de pressão e vai cozinhando. Exatamente. Perde totalmente a vida. E eles morreram, ele falou que tinha vomitado sangue, aquelas coisas, né, e tal. Mas olha só, aí eu tive todos os meus órgãos internos ficaram intactos. Eu tive as 4 infecções generalizadas. O cara, quando ele toma um choque, ele pode morrer também de parada cardíaca. Isso. Eu tive 8 paradas cardíacas. Que isso, cara? Meu coração parou 8 vezes. Nossa, é Deus mesmo. Tá? E eu não fiquei com sequela nenhuma cerebral. Porque se para o coração, aí já de jogar oxigênio para o cérebro. Se para de jogar oxigênio para o cérebro, ele começa a morrer, a definhar, a ter problemas. Né? E eu tive 8 paradas cardíacas e graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Porque se não fosse Deus, cara, eu não tava aqui não. Com certeza. Né? 4 infecções generalizadas, 8 paradas cardíacas. Meu pulmão começou a ficar tomado, porque eu estava muito tempo no tubo. Precisavam me tirar do tubo enquanto eu estava em coma. Eu fiquei 2 meses em coma e o máximo que você pode ficar entubado é somente 2 semanas. Máximo 15 dias. Lá no Instagram tem foto me entubado. Eu cheguei a ver umas fotos. Viu, né? Então é bem chocante, né? Eu tava inchado naquela foto, cara. Verdade, né, cara? Eu teve um dia que eu olhei para aquela foto e eu falei assim, se eu tivesse morrido, eu ia estar desse jeito. No caixão, todo inchado. Exatamente. E aí, ali,
eles precisavam fazer uma traqueostomia para que eu pudesse respirar por aqui. O pessoal já deve conseguir ver aqui, Sim. a tráqueo, a marca, né? Uhum. Por isso que eu gosto de mostrar a marca. E o nome do meu livro, Marcas de um Milagre. Exatamente. Para mostrar aquilo. Sabe por quê? Porque eu me lembro de um homem que ele não acreditou muito na promessa de um outro homem. Né? É um cara chamado Tomé. Ele não acreditou muito que Jesus tinha ressuscitado. Sim. E aí, Jesus ele teve que deixar uma marca do cravo nas mãos dele, para que Tomé pudesse ver. E ele só acreditou quando ele viu a marca na mão dele. Entende? Então, muita gente vai olhar para essas marcas e vai falar o que aconteceu. Isso. E quando ouvir a minha história, vai ter esperança na vida dele. Porque, olha, aquele cara passou por tudo aquilo ali. E ele está de pé, ele está vivo, ele está vivendo a vida dele, ele está superando, ele está suportando as lutas. Eu também tenho toda a capacidade. Entende? Ele não é melhor do que eu. Eu não sou melhor que ninguém. Eu passei pela FUMIC, eu passei pelo lixão, eu passei pelo choque. Todas essas 3 fases da minha vida eu poderia ter me destruído de diversas formas. Mas eu estou aqui. Eu estou superando um dia após o outro. Tem problema demais. Mas isso aí todo mundo eu tenho muitos problemas. Não, eu sei. Entende? Mas todo dia eu levanto. O importante é nunca desistir, né? Se deixar bater pelas coisas que aconteciam, pelas dificuldades. Você que está aí assistindo na sua casa, jamais se deixa bater pela ocasião ou situação que você está vivendo. Isso é passageiro. Daqui a pouco tudo melhora. Você vai ficar jóia aí, galerinha. Vai superar, né? E a gente vai vencer na vida, né? Tem um cara que fala assim, vamos vencer na vida. Com certeza. Né? Tem um amigo meu, o Kaique, tá até assistindo, ele fala assim, menino que não anda, não vende picolé. Exatamente. Né? O cara, ele para vencer na vida, ele tem que andar, cara. Ele tem que sair do lugar. Entende? Então, se você não andar, você não vai vender o picolé, velho. Então é assim que funciona a nossa vida. Ô Davis, no momento lá que você começou a usar a prótese, eu falo porque, tipo assim, tem uma colega minha, que ela sofreu acidente também, ela bebia muito e tal, ela andava de moto, ela só andava vazado. Gostava de correr demais, meu. Aí teve um dia que ela foi fazer uma curva ali se não me engano, foi no Vila dos Técnicos, curvinha, quase chegando naquela quadra aberta lá. Sim. Aí foi fazer uma curva lá, não conseguiu fazer direito, passou direto, bateu na árvore. Na hora, já quebrou a perna, já teve que amputar. Aí me contando lá que para ela começar a usar prótese, ela teve muita dificuldade, diz ela que doía muito, machucava demais. Você teve esse mesmo problema assim de adaptar? Sim. Sentia muita dor? Senti dor. Eu vou contar agora um pouco sobre a questão da amputação. O processo de reabilitação, ele é um processo muito doloroso, né? Ele é um processo muito doloroso, por quê? Quando você amputa um membro, algumas pessoas não sabem disso. Você sente como se aquele membro estivesse lá ainda. Sim. Isso é chamado síndrome do membro fantasma, né? Existem 2 sensações que você tem quando você amputa um membro. A primeira sensação é a sensação que o membro está lá. Você sente pro resto da sua vida que o seu membro está lá. Eu sinto como se a minha perna estivesse aqui agora. Entende? Sinto o meu pé, sinto os meus dedos, entende? Como se estivesse aqui agora. E tem a outra sensação chamada dor fantasma. O que é isso? Você sente, algumas pessoas ficam com a memória do trauma daquele exato momento. Certo. Quando a pessoa sofre um acidente de moto, ela sente a dor daquele acidente. Outras coisas você sente fincada, você sente frio, calor, coceira. Aqui, vamos lá. Você sente coceira, você coça, é péssimo, falando né? que eu senti muita coceira também. Tá? Agora, imagina você sentir coceira numa perna que você não tem. Nossa, você tá doida, pô. Como que você arruma? Isso é estranho demais, esquisito demais. Não tem jeito, você não tem o que fazer. Exatamente. Então você tem que, treinar o seu psicológico, distrair, né? E aí são essas coisas. Aí o processo de reabilitação, a prótese é dolorosa, né? Ela dói, ela pega às vezes na virilha, no meu caso ela pega na virilha e quando eu ando muito, tem dia, dói, machuca, sangra, tudo isso eu passo. Tudo isso. E eu sei que eu vou passar o resto da minha vida, né? Essas dores aí.
Existe um processo de dessensibilização do coto. O que é o coto de amputação ou a parte que sobra, né? Você tem que apoiar em cima de uma bola lá assim, que vai doendo aquele trem. É uma dor, gente. Angustiante, né? Angustiante. E você tem que fazer porque é um processo. Porque quando você estiver vestindo a prótese, já vai aliviar um pouco, entende? Aí tem um processo também de passar uma buchinha, você passa uma bucha gelada com aquela buchinha de cozinha, a parte amarela primeiro, molhada com água quente, depois com água fria, e passa a parte mais áspera depois, para dessensibilizar a parte, para que possa receber. Mas esse processo é só no início, não? Durante a vida toda você... Esse processo de dessensibilização é só no início, mas as dores para a vida toda, por muito tempo. A dor fantasma, ela tem maneiras de você lidar com ela. Sensação do membro fantasma, não. O resto da vida você sente um membro lá. Porque o cérebro ele tem um mapa do nosso corpo, mapa chamado de mapa sensorial, né? Certo. Onde ele tem ali um comando de impulsos elétricos, de comandos. Às vezes você está aqui, você está conversando, você está mexendo o pé e você nem está percebendo. Entende? Mas o seu cérebro está mandando comandos e estímulos para aquele membro. Isso. E são estímulos elétricos, através do nervo. Ele vai recebendo aquele comando. Como ele não tem um retorno, eu vou ter sensações. Que são sensações... Como se estivesse mexendo aquela Como se estivesse mexendo. Sensações de formigamento, choques, entende? Mas isso é simplesmente o cérebro informando que tem alguma coisa de errado, que não está acontecendo conforme deveria acontecer. Aí, você passa por tudo isso. Existe uma terapia do espelho. Você coloca um espelho na frente da sua perna que você tem e mexe a sua perna que você tem e dá a sensação como se aquela perna outra existisse ali. Isso ajuda também quando você está usando prótese. E aí diminui um pouco isso. Quando eu saí do hospital, eu tinha essas sensações, eu não conseguia dormir. Eu fiquei durante 2 anos tomando medicações fortes, medicamentos fortíssimos, medicamentos para dormir, porque o meu cérebro não desligava por causa daquela dor. Tomava um medicamento chamado gabapentina, que é um medicamento fortíssimo, neurológico, para tentar tirar aquela dor. Ansiolíticos, antidepressivos, tudo isso eu tomava para tentar tirar aquela dor. Mas a dor é insuportável, né? Pra você tomar tanto medicamento forte assim. Eu tomava não conseguia nem dormir, então, não conseguia, basicamente. Não conseguia. E o problema da dor fantasma é que quanto mais você sente ela e mais você fica estressado, mais a sensação dela aumenta. O estresse e a ansiedade é um gatilho para a dor fantasma. Entende? E a prótese, ela ajuda. O processo de reabilitação ajuda a perder um pouco dessa dor fantasma. Além do cérebro da gente. O cérebro da gente é algo incrível. Quando eu começo a sentir assim, de repente eu estou no carro, estou dirigindo, aí eu já começo a falar outra coisa, eu começo a pensar em outra coisa para desviar a atenção do meu cérebro, para que eu possa conseguir parar de sentir dor. E depois que você passa o processo de reabilitação, essa parte dolorosa passa, mas ainda você continua sentindo algumas dores às vezes, né? Esses dias eu tive uma sensação que como se a parte que sobrou fosse ser arrancada. Eu tive um movimento diferente na prótese e ela como se estivesse puxando para baixo. A sensação é que ia arrancar a minha perna. Você foi uma sente dor. um cansaço excessivo, parece que você andou 70 quilômetros. Tem isso também? Existe um problema muito grande que quando você perde uma perna, basicamente você acaba jogando um pouco mais para outra perna. Eu tive uma perda muito grande na perna direita. Né? Eu tive uma exposição óssea extensa na perna direita, na frente da canela, mais ou menos assim de uns 7 a 8 centímetros, onde queimou e raspou e ficou exposto. Eles tiveram que fazer um procedimento chamado retalho, que é cortar o músculo da parte de trás, rodar ele para frente da canela, tipo assim, cortou atrás, rodou para frente e cobriu a exposição óssea. Para quê? Para que eu não perdesse a perna esquerda, a perna direita. Então essa perna ela ficou também debilitada. Então, além de eu ter perdido a perna esquerda,
eu tenho a perna direita praticamente toda debilitada. Uhum. Do joelho para baixo é debilitado. Do joelho para cima é tranquilo. Tem queimaduras só mais superficiais. E isso, cara, é muito difícil, porque eu tenho que jogar todo o peso para um lado, né? E sustentar o peso de todo um corpo em uma perna debilitada. Então é muito cansativo para mim. Andar 10 metros para mim é cansativo. Eu ando porque tenho que andar. Eu tenho que me esforçar e tenho que me movimentar, não tem jeito. Onde não dá para ir de carro, eu ando a pé. Entende? É difícil, é cansativo. Quando eu tenho que ficar o dia inteiro com a prótese, eu chego todo dolorido. Minha coluna dói, porque a prótese também é pesada, né? Ela pesa cerca de 5 quilos. Então é uma parte muito pequena, tem pouca musculatura. Para carregar algo de 5 quilos, você tá doido, fica pesado, né? Você carregar numa perna inteira algo pesado, legal, mas uma parte pequena, é a mesma coisa de você tentar levantar uma xícara dessa cheia com o dedinho mindinho. Né? Faz sentido. Fica meio difícil. Então é difícil o processo. Ô, David, falando sobre suas palestras, hoje você dá palestra mais para empresa, escola, alguma coisa assim? Hoje eu tenho 2 tipos de palestras. A primeira tipo de palestra que eu faço é em igrejas. Sim. Né? Onde eu falo de fé, onde eu falo de milagres, onde eu falo de Jesus, eu falo de salvação, eu falo de saída e de esperança. Né? Esse é o primeiro tipo de palestra que eu faço. O segundo tipo de palestra é sobre conscientização e prevenção de acidentes de trabalho, né? Onde eu oferto, né, vamos dizer assim, para as empresas me contratam e eu vou levar a minha história para os colaboradores como uma forma de conscientizar para a prevenção de acidentes. Né? Eu conto a minha história justamente para que a pessoa olhe para dentro de si e pense 2 vezes antes de tomar uma atitude ou fazer um ato inseguro no ambiente de trabalho. Né? E hoje eu palestro dessa forma. Hoje eu tenho uma parceria com a Conset Treinamentos. Eles ficaram conhecendo a minha história através do Minas Prevenção, do Vinícius Bastos, que hoje é o presidente do Minas Prevenção. E ele, então, me colocou em contato com o Newton. O Newton, ele conheceu a minha história e a gente fechou essa parceria de palestras, além também de outras empresas que entram em contato comigo também para palestrar. Em si, né, o motivo pelo qual eu faço isso, a palestra, é justamente conscientizar as pessoas. No momento do trabalho, cara, às vezes você vai sofrer pressão, né? O patrão, ele quer um serviço bem feito ou ele quer um serviço que você termine rápido. De qualidade. E de qualidade, só que às vezes essas partes da segurança acabam deixando de lado em algumas empresas, entende? Só que tem empresas que estão se adaptando a isso, cara, estão se conscientizando, né, sobre essa questão da segurança. E eles preferem, às vezes, presta atenção, existem 2 maneiras. O funcionário, se ele sofrer um acidente, ele causa prejuízo para a empresa. A empresa, ela visa o quê? Lucro. Com certeza. Qualquer empresa que você for, ela vai visar o lucro. Né? O empreendedorismo é lucro. Né? O capitalismo é lucro, tudo isso. E se você vai gerar um prejuízo para a empresa, não é interessante? Não, sem dúvida. Então as empresas vão olhar para os funcionários não somente como uma carteira de trabalho, mas como alguém que pode trazer renda. Né? E se ela também pode trazer prejuízo, ela vai começar a pensar formas de conter aquele acidente. Não só isso, não estou dizendo que tem só patrão mercenário, mas também existe muita gente que tem coração e é humano. Sem dúvida. Entende? Muitos patrões, muitos donos de empresas, presidentes de empresas são extremamente humanos. E se acontecer algo dentro da empresa, eles fazem de tudo para que aquela pessoa ela possa ter toda a assistência necessária. Assim também como tem uns que não estão nem aí para isso, né? As empresas que eu vou
São empresas que são preocupadas com a saúde e integridade física do funcionário. Também com a parte financeira da empresa. Mas como é que é? Te chama você dá palestra lá? Geralmente entra em contato comigo pelo WhatsApp, por telefone, ou através de alguma pessoa, ou por pelas redes sociais, por conhecer de boca a boca, por programas como esse, né, que é o DL Podcast, outros programas também que eu já participei. Eles vão conhecendo a história e a melhor forma de você conhecer alguém é pelo boca a boca. Isso é verdade. Conta esse rapaz, tem um menino lá que sofreu um choque de alta tensão e ele sobreviveu. Né, e ele vai lá nas empresas, ele conta. E assim, igual na Vantec, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de estar contando lá a minha história. Teve um colaborador que ele não conseguiu levantar da cadeira. Ele ficou chorando na cadeira. Que isso, cara? Porque ele é eletricista, ele sabe o risco que ele corre todos os dias. Todos os dias, ele chorando. Eu falei assim, gente, o tema da minha palestra tem sido motivos para voltar para casa. Né? Cara, a gente vai trabalhar, a gente sai da nossa casa, nós estamos aqui, né? Isso aqui é o nosso trabalho, né? O seu trabalho. Exatamente. Né? É aqui que você tira a sua renda, a sua subsistência, os seus patrocinadores também precisam desse programa, você precisa desse programa, as pessoas precisam desse programa. Né? Às vezes chega cansado do trabalho, senta lá, abre o YouTube, coloca na televisão e vão ver o DL Podcast. Para eu relaxar um pouco, esquecer um pouco da minha rotina, daqueles problemas que ficaram lá no trabalho, dos meus problemas, das minhas contas que eu tenho para pagar. Né? E aqui você relaxa, né? E você ouve um pouco sobre superação, você ouve um pouco sobre história, você ouve um pouco sobre política, né? Que eu vi o Felipe Siqueira teve aqui pouco tempo atrás, né? Isso. Outras pessoas vêm aqui também e traz a sua história, né? E traz um pouco de cada coisa para a vida das pessoas. E ali o cara tá no ambiente de trabalho, ele quer sair dali, quer chegar em casa, quer encontrar a sua família, cara, quer deitar no seu sofá, quer assistir o jornal, quer assistir o Datena, quer assistir o DL, quer assistir qualquer coisa. Quer a sua família de volta. Com certeza. Ele tá ali, tá buscando o seu sonho, quer buscar realizar todos os seus sonhos de criança, a sua faculdade. Eu já estou agora indo para minha segunda faculdade, mês que vem eu já começo uma outra faculdade, formei agora em História, já vou começar Matemática, e a gente tem que emendar assim, né, uma na outra, para não, enquanto está um embalo, né? Exatamente. Porque senão a gente deita, descansa, desanima e para. Então a gente, assim, quer realizar os nossos sonhos. Sem dúvida, cara. Você vai trabalhar em busca da realização dos seus sonhos, talvez para os seus sonhos ou para o sonho da sua família. Seu filho, sua esposa, sua namorada, seu cachorro. Né? Tem gente que quer comprar fazer um canil, né? Não importa, gente. A gente ama, né? Tem gente que ama seu cachorro. Com certeza. Tem gente que ama seu gato, seu animal de estimação. Um dia eu cheguei ali num supermercado aqui, não vou fazer propaganda não, porque eu prefiro que eles venham cá e venham patrocinar o programa. Não é verdade? Não vou fazer propaganda. E a mulher estava chorando, eu falei, moça, não fica triste não, é um atacado que tem aí por perto, sabe? E eu falei assim, não fica triste não, vai dar tudo certo. Aí ela falou assim, meu filho, eu tô triste demais. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, minha calopsita morreu. Nossa Senhora. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ela tá chorando por causa de uma calopsita. Só que assim, é aquilo que ela ama. Com certeza. Entende? É aquilo que o coração dela se apegou, cara. Isso. Então eu tenho meu filho, tenho meu outro filho ou filha que tá vindo, eu tenho minha namorada que eu amo, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus familiares, cada um tem aquilo que ama, que quer chegar em casa, que quer realizar o sonho deles. Sem dúvida. Entende? E eu falo essa palestra lá justamente isso. O tema e o palavreado é esse. A conscientização é essa. Cara, você vai trabalhar, você vai levantar cedo, vai correr atrás do seu sonho, mas você tem que voltar para casa. Sem dúvida, cara. Você precisa voltar para casa. Tem alguém lá que está te esperando. Exatamente. Seu filho está te esperando, seu cachorrinho de estimação está esperando. A sua esposa, sua namorada, seu avô, sua avó, sua tia, está te esperando, cara. Sem dúvida. Entende? E esse cara, ele parou e não conseguiu levantar da cadeira naquele momento.
Porque ele parou e pensou, e eu tenho certeza que toda vez que ele vai trabalhar, É uma reflexão, né? A pessoa acaba ele tendo se ali. lembra do Davidson Lash, que foi lá naquele dia Isso, e isso. contou a história dele. Uhum. Entende? Ele vai trabalhar de uma forma segura. Existem formas de você produzir no emprego Uhum. seguras. Existem maneiras de você trazer lucro para a empresa seguro, sem gerar prejuízo para você, gerar prejuízo para a empresa, mais ainda, gerar prejuízo para sua família. Uhum. Porque, na época, o meu filho me esperava todo dia chegar do serviço. Naquele dia eu saí de casa, eu só fui voltar 9 meses depois. Nossa. Veja que doido. Você tá doido. Era para ter voltado naquela tarde, cara. É. Eu só voltei 9 meses depois. É igual você falou, né? Às vezes é propósito mesmo, né? Tipo assim, você tá esperando, mas é Deus. Tem que acontecer. Tem um Só te propósito em cortando, eu tudo. vou só anunciar outro patrocínio. E galera, anunciar outro patrocínio nosso, que é o Doceria Jéssica Miranda. Você que tá precisando fazer sua encomenda de bolo no pote, seu bolo de aniversário aí, pode estar fazendo um pedido com ela lá, pode estar ligando para ela lá, encomendando seu bolo aí, tá? Tenho certeza que você vai se dar super bem com as iguarias da Jéssica Miranda aí, beleza? Mandar um abraço também pro Lucinei, que não pôde vir com nós na live hoje, que tá passando mal. O bichinho tá doente, tá? Tá achando que tá com coronavírus. Abraço, Lucinei, tamo junto. Mas, o Davis, fala aí sobre o seu livro, é basicamente sobre a sua vida, né? Sobre a situação que você passou, né? O Marcas de um Milagre é um livro que eu lancei em 2021, né? Toda vez que eu contava a minha história para os outros, para as pessoas, essas 3 fases da minha vida, a parte do lixão, a parte da FUMIC, né, Instituição de Crianças Carentes, e o acidente, as pessoas falavam assim, cara, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Eu falei assim, realmente, eu tenho que escrever um livro. E eu sempre fui apaixonado por leitura. Inclusive, eu sou professor de história. Né? Então, assim, acabei de formar agora, nesse caso, já sou professor, porque já tenho experiências já dentro de sala de aula, mesmo que seja pouca. E falei, cara, vou escrever, eu tenho toda a capacidade e fui correr atrás, fui pesquisar e escrevi esse livro, onde eu conto todas essas 3 fases da minha vida. Em cada fase dessa, eu dou lições, eu falo sobre superação, eu falo sobre fé, eu falo sobre motivação, ali eu falo sobre abandono, eu falo sobre amor próprio, eu falo ali sobre sonhos, né? Eu trato de diversos assuntos ali de uma maneira muito simples, né? Eu tento trazer o leitor para a minha realidade. Inclusive eu trago alguns depoimentos de pessoas que passaram por cada uma dessas fases da minha vida, como uma forma delas se situarem, como se elas estivessem lá vivendo junto comigo. E tem gente que teve e me deu o feedback, né, adquiriu o livro e veio até a mim falando, Davidson, a sensação é como se eu estivesse vivendo cada dia lá com você, essas coisas que você viveu. Eu tive pessoas de outras cidades que mandaram cartas para mim, me agradecendo, né, por aquelas coisas que ajudaram elas de alguma forma. Então, assim, você falou de propósito, né? E tudo isso que eu passei foi doloroso, foi difícil demais para mim. Os 109 dias que eu fiquei internado ali no João 23, foi muito difícil. Eu passei sozinho, não podia ficar nem acompanhante comigo. Ninguém da família foi? Ninguém da família podia ficar comigo. Eu tinha visitas de meia hora por dia só, porque era uma área assim, de isolamento, por causa de riscos de infecções, né? Entendi. A área de queimados é uma área onde dá muita infecção, então é muito perigoso. E ali eu fiquei sozinho, né? Eu tive que ser guerreiro, eu tive que ter, cara, um psicológico além da conta. Faço ideia, tá? Todos os dias, dia após dia, a mesma rotina. 9 horas da manhã, café da manhã. 9h30, banho de leito, ou banho dentro da bauna, onde é um banheirão que eles colocavam lá. Terminava de trocar o banho, tomar o banho, trocava todas as ataduras. 12h30, almoço, 13h30 da tarde,
todos os Era um dias. trabalhão, né? Estudo aí. Todos os dias, 109 dias. Em um lugar onde eu não conhecia ninguém e estava sozinho. Então, o meu psicológico ficou muito abalado. Eu orava todos os dias pedindo a Deus, Deus me fortalece, me ajuda a suportar. Hoje é mais um dia, me ajuda a vencer esse dia. E aqui lá eu só olhava pro teto e para frente, porque nem sentar eu conseguia. Meu corpo ele mudou totalmente a estrutura física. É muito difícil, porque se o cara ele perde um braço, eu já tive situações em que pessoas perderam, já ouvi situações em que a pessoa perdeu um braço e não conseguiu andar. Olha só. É isso, cara. Porque o corpo ele tem um equilíbrio próprio. Você aprende a andar com equilíbrio corporal. Você perde um braço, a pessoa não consegue andar. Ela reaprende a reequilibrar o corpo. Você pode pesquisar e depois aí vocês vão encontrar sobre isso. Então, assim, eu perdi uma perna, perdi praticamente toda a minha musculatura abdominal. Debilitei a minha perna direita. Então, não conseguia nem me sentar. Mas você acha que isso não é psicológico também, não? Muitas vezes. Não. O cérebro da gente, ele tem o equilíbrio perfeito do nosso corpo. Então, às vezes, se você perder os seus braços, provavelmente você vai andar de cadeira de rodas. Poucas pessoas sabem disso. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo isso. Mas existe um equilíbrio corporal. Tem a questão do equilíbrio. O cérebro da gente, ele manda um comando de equilíbrio do nosso corpo. E isso interfere também. A gente vai aprendendo algumas coisas depois que a gente vive, né? Faz sentido. Igual assim, eu fico falando de algumas coisas mais técnicas aqui, de dor, do membro fantasma, mas eu sou curioso. Quando eu descobri que existia isso, eu fui ler. Aí eu fui ler artigos na Cielo, que sites acadêmicos de medicina sobre mapa cerebral, né? Que é o MUNCO, que é o mapa cerebral do corpo. Aí depois vocês pesquisam aí no Google. Você aí vocês foi a fundo mesmo. Eu não vou contar aqui não, porque senão vocês vão ficar doidos. E eu vou lendo, fui ler meu prontuário. Eu sou muito curioso em relação a isso. E, cara, é assim, tudo isso que eu vivi se tornou Marcas de um Milagre. Né? O Marcas de um Milagre é carregado de emoção, é carregado de sentimento, é carregado de superação. Eu levo as pessoas a refletir sobre a sua própria vida. Com certeza. E ali ela encontra em si mesmo, dentro de si, e baseado nas coisas que eu vivi, um motivo para seguir em frente, para superar. Né? Lá na capa do livro está escrito assim, Marcas de um Milagre. A transformação começa no ambiente de cura. O que é isso? O que eu quero dizer com isso, falando isso? Eu quero dizer que é o seguinte, você está num processo de cura interior. Certo. Você está num processo de superação, você está num processo de se curar de tudo aquilo que você está passando. Né? E a sua transformação começa ali. É ali que começam os alicerces para uma vida nova. Exatamente. É ali que começam os alicerces para uma nova perspectiva. A base para uma nova vida. O Davidson Leste, antes do acidente, era uma pessoa. O Davidson Leste, depois do acidente, é outra pessoa. Sem dúvida. Hoje, eu me tornei escritor. Hoje, eu me tornei palestrante. Hoje, eu sou referência para as pessoas superarem os obstáculos da vida dela. Com certeza. Antes, eu era referência para as pessoas superarem abandono. Né? Porque foi o que eu vivi. Eu aprendi a perdoar minha mãe. Eu perdoei a minha mãe por aquilo que ela me permitiu passar e me abandonou lá. Eu perdoei ela. E hoje eu tenho uma vida totalmente livre com ela. Eu vou toda semana na casa da minha mãe almoçar. Às vezes eu falo, mãe, estou indo almoçar aí. Entende? Eu recebo amor e ela tenta recuperar, às vezes, fazer por mim aquilo que ela deixou de fazer no passado. Às vezes sente culpa, né? Fica triste por ter deixado e me abandonado naquela época. Mas eu sei que Deus ele tem capacidade de curar no nosso coração todas as feridas. Ele pode trazer para o nosso coração perdão. Né? Nós podemos perdoar qualquer pessoa. Mãe, pai, é difícil perdoar a mãe. Perdão é difícil. É As difícil pessoas falam que o perdão pai. é sempre difícil da gente dar, muito né? difícil. Mas se a gente não perdoar, a gente não consegue seguir bem com a gente mesmo. Exatamente. É verdade. Tem uma frase que fala assim, a falta de perdão é um copo de veneno que você toma um gole cada dia. Exatamente. Entende? Todo dia você toma um gole, você está lá tomando. Uma gota de um veneno.
Entende? Isso é a falta de perdão. A falta do perdão nos destrói por dentro. Então nós precisamos aprender a perdoar. É muito Outra coisa difícil. também, tipo assim, não é só você perdoar, você tem que perdoar e esquecer aquilo. Esquecer. Você ficar na lembrança que ali Esquecer. vai... Não significa que você vai ficar convivendo, né? No meu caso, é a minha mãe. Sei. Eu preciso honrar minha mãe. Com É o certeza. primeiro mandamento bíblico com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na sua vida. Entende? Então, eu faço isso. O meu perdão é uma forma de honra para minha mãe. Eu vou lá porque eu tenho que honrar minha mãe. Ah, mas ela te abandonou, como você consegue? Meu amigo, Deus não perguntou se ela abandonou. Com certeza. Ele disse honra, né? E eu vou lá e honro ela. Entende? De diversas formas, em oração. E hoje ela ora por mim. Vocês têm uma convivência boa hoje, normal? Ótima. Que bom, cara. Eu não disse pra você, toda semana eu tô lá almoçando com ela. Às vezes eu tô no trabalho ali, eu saio do trabalho no meu horário de almoço, falo, mãe, tô indo almoçar aí. E às vezes ela já faz comida, esperando, ela fala assim, eu vou fazer comida mais cedo, porque talvez o Davidson venha almoçar aqui. Então você vê que o relacionamento mudou, a mente dela mudou, entende? Ela se arrependeu daquilo que ela passou. Exatamente. Gente, arrependimento tem que gerar mudança. Se a pessoa fala que arrependeu e não mudou, não existiu arrependimento. Não, com certeza. Né? Você perdoa, você está livre daquela pessoa. Você perdoou ela, entende? Você não é obrigado a conviver com ela, entende? Faz e sentido. mesmo assim também, se você pensar em conviver com aquela pessoa, você tem que raciocinar e refletir se ela realmente mudou, para que você possa continuar perto dela. Verdade também. Porque gato escaldado tem medo até de água fria. Exatamente. Ô, galera, eu vou estar encerrando essa live aqui. Você quer deixar algum recado pessoal aí, Davidson? Pessoal, se vocês quiserem me chamar para estar indo levar uma palestra na sua empresa, lá no meu Instagram, Davidson Leste, igual tá aí no DL Podcast, no canal, você pode clicar no link da bio, clicar no meu WhatsApp, me chamar diretamente lá, ou pode chamar no direct também, e a gente vai conversar. Pode entrar em contato também com a Concede Treinamentos, que é onde eu também tenho parceria. Se você já tem uma parceria com a Concede, entre em contato com o Newton lá, e ele vai entrar em contato comigo. Caso você tenha interesse de ler o Marcas de um Milagre, ou presentear alguém que está precisando, que às vezes tem pessoa que está do nosso lado, que está precisando, cara. Exatamente. E a gente come um lanche, paga 50, 60, 70 reais um lanche. O livro está R$ 45,90. Você pode clicar lá no link na bio. Esse livro a gente encontra em livraria, em banca de... Você pode clicar diretamente no link, né? Você pode ler tanto em e-book, para quem tem o costume de ler no e-book, né? Ou você pode adquirir o livro impresso. Aí você vai clicar e ele vai chegar na sua casa através deste link. É só clicar no link na bio, acessar lá e ele chega para você aqui em Timóteo, no Vale do Aço, na região sudeste, gratuitamente. Algumas regiões mais distantes tem uma taxa bem pequena, mas também tem um desconto lá no frete para você. É isso aí, galerinha. Dá uma acessada lá para vocês conferirem o livro do Davidson Leste. Tem uma história muito bacana para vocês aí. Galera, agradecer a todo mundo que tem entrado, não, porque a live não foi ao vivo, né? Sim. Foi gravado. Mas agradecer a todo mundo que vai entrar, que vai ver esse vídeo aí, beleza? Lembrar também que o Instagram do pessoal dos patrocinadores, o Davidson Leste, também vai estar na descrição do vídeo aí. E pedir para todo mundo se inscrever no canal, galera, fortalecer a gente aí, tá ok? E do mais é isso aí. Deus abençoe todo mundo aí. E tamo junto, até a próxima live. Valeu! Um abraço.